Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Você sabe por quê? Em 1910, aconteceu a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas. E Clara Zetkin, do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de uma data para homenagear a luta das mulheres trabalhadoras. Inicialmente, essa data foi comemorada no dia 19 de março, no ano seguinte, de 1911. A partir de 1913, a data foi fixada no dia 8 de março. Em 1917, as tecelãs russas escolheram exatamente essa data, o dia 8 de março, para iniciar uma grande greve. Essa greve reuniu aproximadamente 200 mil mulheres que foram para as ruas marchar pelo fim da Primeira Guerra Mundial, contra a fome e em defesa de melhores condições de trabalho e melhores salários. Essa grande greve das tecelãs russas foi o estopim do início da Revolução Russa, da sua primeira fase. Como é que se deu essa organização das mulheres aqui no Brasil? A partir da década de 20, as mulheres dos movimentos anarquistas começaram a discutir os direitos das mulheres. Começaram através da discussão das melhorias de sua qualidade de vida e de condições de trabalho. E aí veio o movimento das sufragistas, que em 1932 conquistaram o direito do voto das mulheres. Foi através da organização das mulheres, através de sua luta, que o voto feminino foi conquistado. E a partir daí, outras e outras pautas foram sendo incorporadas na luta das mulheres, como a igualdade entre homens e mulheres, como a discussão sobre a sexualidade e também sobre a saúde da mulher. Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra, por exemplo, que as mulheres têm níveis de escolaridade mais altos que os homens, mas ainda assim são discriminadas no mundo do trabalho. As mulheres, por exemplo, ganham, na mesma função, 30% a menos do que os homens. Então você desempenha o mesmo trabalho que um homem e, em média, no Brasil, as mulheres ganham 30% a menos por isso. Também as mulheres no Brasil dedicam 10,5 horas a mais no trabalho doméstico do que os homens. Então as mulheres têm mais responsabilidade sobre a organização do lar nessa estrutura machista na qual a gente vive. O que a gente defende? As mulheres vão para a luta defendendo que os homens e as mulheres precisam ter direitos iguais, que o salário dos homens e mulheres devem ser salários iguais, que a divisão das tarefas domésticas deve acontecer entre todas as pessoas que habitam naquele lar. Essa divisão de tarefas a gente chama de divisão sexual do trabalho, aquela que estabelece o que é papel do homem, o que é papel da mulher. E o que a gente defende é que a mulher pode ser aquilo que ela quiser, ela não precisa seguir um papel que foi definido pela sociedade para que ela cumpra. Ela pode estabelecer uma nova relação com o seu companheiro, não necessariamente onde ela é a única que deve cuidar das tarefas domésticas, onde ela é a única que deve fazer a comida, lavar a louça. Outra pauta permanente do movimento de mulheres é a luta contra a violência que as mulheres sofrem exclusivamente por serem mulheres. Uma mulher é vítima de estupro a cada 11 minutos. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. 503 mulheres são agredidas a cada hora, 5 espancamentos a cada 2 minutos. E se você, como eu, é mulher negra, você ainda tem 2 vezes mais chances de ser assassinada do que uma mulher branca. Neste caso, o machismo e o racismo se juntam para oprimir ainda mais as mulheres que são negras. Além dessas violências que a gente consegue quantificar, as mulheres ainda são vítimas de outras formas de violência, como, por exemplo, a violência psicológica. Sabe aqueles relacionamentos onde o homem consegue convencer a mulher que ela só é feliz se continuar com ele? Onde ele quer definir as roupas que ela pode ou não usar? Quando ele afasta ela do seu círculo de amizades por conta de ciúmes? Quando afasta aquela mulher do convívio com a sua família? Isso a gente chama de violência psicológica. Ela é sutil. Muitas vezes as mulheres não percebem que estão dentro desse ciclo de violência e têm dificuldade de se libertar. Além disso, tem a violência patrimonial, onde o companheiro vai aproveitando dos bens materiais daquelas mulheres. Você sabe aquele casal onde o carro é dela, mas só ele dirige? Sabe, por exemplo, quando o homem fica com o cartão do banco da mulher e ele utiliza para pagar as contas, e ela, quando precisa do próprio dinheiro fruto do seu trabalho, ela precisa pedir para o companheiro? Esses são alguns exemplos de violência patrimonial.
Como que a gente faz para mudar essa situação? Uma das possibilidades é a gente buscar mulheres que nos representem nos espaços políticos. Mulheres que possam defender a pauta das mulheres com leis, com organização das mulheres, apresentando para as mulheres nos seus locais, nos bairros, no trabalho, como a gente pode se organizar para enfrentar essas violências que a gente sofre no dia a dia. Mas a nossa representação política não está lá muito boa. Por exemplo, no Senado, de 81 senadores, apenas 12 são mulheres. De 513 deputados, apenas 51 são mulheres. No Congresso, nós somos 10,6% de representação feminina. E com um cenário tão conservador como a gente tem hoje, a maior possibilidade é que a gente tenha retrocessos ao invés de avanços. Precisamos de mulheres lá que nos representem para que possam propor leis que garantam a nossa segurança e a nossa autonomia. Outra forma de realizar a luta é a organização das mulheres. A gente precisa estar unidas, a gente precisa conversar sobre aquilo que a gente sofre, a gente precisa conseguir unificar as mulheres para discutir como que a gente pode superar dentro das nossas relações de trabalho, dentro das nossas relações domésticas, dentro da nossa vida, essa violência que a gente sofre. Os movimentos feministas se organizam para isso, para propor medidas de promoção de igualdade entre homens e mulheres e para que essas mulheres busquem a sua autonomia, para que elas se sintam seguras, ela buscar o protagonismo da sua própria história. Aqui em Curitiba, neste 8 de março, nós temos mais ou menos 25 movimentos feministas e de mulheres organizados que estão construindo uma grande marcha para que a gente possa reivindicar os nossos direitos, para que a gente possa construir igualdade entre homens e mulheres. Temos mulheres negras, quilombolas, do campo, da cidade, trabalhadoras, sindicalistas, mulheres que não são sindicalizadas, donas de casas, estudantes, uma diversidade de mulheres que reconhecem a importância da luta pelos seus direitos. Todas elas vão estar conosco nessa luta, na caminhada do 8 de março. O mote desse ano é mais direitos, nenhum retrocesso, resistência e luta feminista.